Com um poder devastador de nocaute e uma impressionante taxa de nocaute de 93%, ele nocauteou 27 de seus 30 oponentes. 7 puntos para el negro Ceballos. Porque el que pega los mazazos es el hombre. No se va a levantar. Este é o homem mais perigoso do México. Este é Eduardo Sugar Núñez, o poderoso boxeador de 27 anos que o promotor Eddie Hearn classificou como um futuro campeão mundial. He's now, for me, one of the most exciting fighters pound for pound in the sport, but also a world champion at 130 pounds. Mas para entender sua trajetória, é preciso começar de onde tudo começou. El que imparte justicia, Efraín Ornelas, se le fue. Y vean una vez más con la zurda y con la diestra, vámonos. Eduardo Sugar Núñez nasceu em 25 de julho de 1997 em Los Mochis, Sinaloa, México, uma cidade com profundas raízes no boxe, que tem produzido campeões há décadas. Mas seu caminho até o ringue não começou com sonhos de glória, começou com a sobrevivência. Núñez foi constantemente intimidado durante sua infância e seu pai sabia que algo precisava mudar. Então, quando Núñez tinha apenas 14 anos, seu pai o matriculou em uma academia de boxe e o colocou sob a tutela do lendário treinador Dom Manuel Cochu Montiel. Núñez entrou em busca de autodefesa, mas encontrou algo maior, encontrou sua vocação. Foi Cochu Montiel quem lhe deu o apelido de Sugar, não porque ele fosse doce, mas porque ele seria a próxima grande estrela do México. E agora era o momento de provar isso. Eduardo Núñez contra José Vega Ochoa, com 11 lutas e 11 nocautes em seu histórico. Núñez conquistou sua chance na televisão nacional mexicana com apenas 20 anos. Era o seu momento de se tornar conhecido em todo o país e José Vega não teve nenhuma chance. El campeonato disputa, bien pistonea el pitallito, el hombre que ya lo vimos en su récord. Incluso se comieron un triunfo de sus 11 victorias, todas antes del límite, que tiene que boxear y por eso le atiza. Apenas 90 segundos após o início da luta, Núñez nocauteou completamente Vegas com um golpe potente. Mister, se tiene que salir de ahí, Vega, el pitallito, porque el que pega los mazazos es el hombre. No se va a levantar. Y adiós. Primeiro round final. Devastador. O México acabava de descobrir sua nova sensação do nocaute e Sugar estava apenas começando. O impulso não parou por aí. Apenas um mês depois de demolir Vega, Núñez voltou ao ringue contra Alberto Choice Garcia e conquistou a vitória antes que Garcia tivesse sequer a chance de responder. Damos las pupilas al único lundo volado derecho, sensacional y responde. Categoría de los pesos pluma, como bien lo dijo Roberto. Tremendo derecha. Ahí parecía que iba a haber una caída, pero no le metieron negro con vivos en verde, blanco y rojo, mi Robert. Eduardo Núñez, lo terrible a la parte de abajo del cuerpo. Así es, hermano, y el Sugar así es. Pero este Sugar se hablan maravillas y lo está mostrando en estos momentos. Tiene una derecha. E no segundo round, Sugar usou toda a sua potência, desferindo combinações brutais que Garcia simplesmente não conseguiu suportar. Al cuerpo, no deja de tirar golpes el de los Mochis y no cambia la tesitura y ahí con la derecha lo deposita en la lona y el refe cuerpo haciendo bueno el adagio que dice hay que golpear al cuerpo. Outro oponente, outro nocaute e o padrão estava ficando claro. Subir ao ringue com Sugar Núñez e sair com a caixa torácica quebrada. Em 8 de dezembro de 2018, Sugar Núñez enfrentou Everardo Negro Ceballos. E assim como com qualquer um de seus últimos oponentes, Núñez descontou sua raiva nele. Y gracias a usted que nos ha hecho el favor de su compañía, talón en plata y morado, directo ahí al rostro para Núñez. La mano izquierda, brincando los dos boxeadores, Octavio. Núñez exerceu uma pressão sufocante desde o primeiro momento, derrubando Ceballos 2 vezes no primeiro round. El negro no ya vea, tira puros derechazos. Y se está ya vio, se está comiendo, sí, mata arriba. Ahí sí, ahora sí hay remate. Y va a buscarlo. Uy, otra vez, sí, abajo. Ceballos sobreviveu para ver o segundo round, mas a essa altura já não lhe restava quase nada. Allá en Mochis, pleito. TNT en sus puños. Y escuchamos tu tarjeta, mi querido Octavio. 10 puntos para el Sugar Núñez, 7 puntos para el negro Ceballos.
O árbitro já tinha visto o suficiente e interrompeu a luta por nocaute técnico, e assim continua a crescente lista de nocautes devastadores de Sugar Nunes. No dia 20 de julho de 2019, Nunes enfrentou Jesus Arévalo em uma luta de boxe na categoria Super Pena. E Arévalo aprendeu rapidamente, da pior forma possível, o que todos os oponentes de Nunes acabam descobrindo. Esses golpes no corpo são absolutamente letais. Fallando con la izquierda, pero después moviendo bien ahí. Dos uppers por parte del Sugar. Golpes a la lona. El que imparte justicia dice que no pasaba absolutamente nada. La izquierda, vean hacia la parte alta del cuerpo con la derecha. Este Sugar a sacar el veneno. Hasta el momento no lo ha hecho. Le mete a la izquierda y después la derecha. A apenas 60 segundos do início da luta, Nunes acertou um golpe no corpo tão profundo que Abo se dobrou ao meio. Su vista de águila, el que imparte justicia, Efraín Ornelas se le fue. Y vean una vez más con la zurda y con la diestra, vámonos. A la boca del estómago. Directamente a la parte media. O primeiro round não foi castigo suficiente, e no segundo, Nunes lançou um uppercut devastador que selou o destino de Arévalo. Calificación muy baja en el primer episodio, se le cuentan las dos caídas. Y en la segunda, vamos a ver ahora. Outro final brutal, outra declaração de intenções. No dia 20 de setembro de 2019, Rafael Hernandes subiu ao ringue com a esperança de frear o trem de Nunes. Mas no fim saiu se perguntando, o que me acertou? 18 siempre salía a tirar, que se acabe el round, salía a tirar desde que empezaba hasta que se terminaba, por eso siempre me preparaba bien. La descripción del primer asalto en este combate. Estos aspectos por parte del hombre de Venezuela. De arriba, metiendo los puños, buen alto. Por lo pronto, el comienzo del combate ya... Round após round, Sugar se mostrou agressivo, desferindo golpes brutais no corpo, que quebraram a vontade de Hernandes. Constante, tirando golpes, porque ya le cortó la distancia y lo único que le falta es estar tirando más golpeo al cuerpo y bueno, pues rematar como lo hizo ahí. Recuerden que estamos viendo a un hombre que ha ganado 24 combates y todos por la vía corta. A 40 segundos do final do primeiro round, um golpe potente do artista do nocaute acabou com todas as esperanças de recuperação. Chihuas, esos golpes de efecto retardado, como te acalambran el pie. Sí. Y otra vez, ya lo tiene, lo puso contra las cuerdas y... Isso foi tudo para Hernandes, e a sequência de nocautes continuou sem nenhum sinal de desaceleração, luta após luta, nocaute após nocaute. No dia 23 de novembro de 2019, ele voltou ao ringue com uma incrível sequência de 18 vitórias consecutivas. Josué, El Chino, Beraza deveria ser o teste que finalmente o empurraria a tomar uma decisão, mas Beraza não conseguiu. Ojo ahí, el Sugar es fuerte con ambas manos. El chino Beraza de Metepec. Oh, al hombre de Metepec una vez más hacia la zona blanda. Refiero al chino Beraza. Sugar impôs sua vontade imediatamente, atacando o corpo com uma precisão implacável e derrubando Beraza peça por peça. En 14 de esas 20 victorias. Por ligero margen, los dos empezaron muy bien el combate lanzándose muchos golpes como lo están haciendo ahora. No sé cómo no se dobló, el chino Beraza se lo dio con toda la fuerza. No segundo assalto, um golpe devastador pôs fim à sua atuação dominante. De aquella región boxística de nuestro país, todos con categoría, con excelencia, con amor al boxeo, lo agarró en la punta de la barba, lo agarró. E a sequência de nocautes continuava. O público mexicano estava presenciando a grandeza em tempo real e era um momento de ver se Sugar conseguiria enfrentar um adversário de nível mais alto. Gerson Escobar não era um boxeador qualquer, era um lutador experiente e resistente, que veio para lutar e tinha a experiência necessária para testar todas as fraquezas de Nunes. Fuerte pegada, Eduardo Núñez Navarro, a quien apodan el Sugar. Continúa con la energía, con la estamina, puede aprovechar. Así es, ese es el momento donde puede entrarle los golpes, como en este momento, 3 golpes sin distancia. Oh. Pega muy fuerte Eduardo Núñez y tiene que hacerle honor. Sí, señor, muchos golpes, abriendo la boca hasta el momento Escobar, segundo round apenas. Sí, caramba, y Escobar ahí con el volado, responde con ese mismo golpe, y ahí golpes curvos por parte de Gerson, que es el Tigre. Escobar avançou lançando golpes limpos que obrigaram Sugar a mostrar que podia se adaptar sob pressão. Mas as melhorias no boxe de Nunes eram evidentes. Ele já não era apenas um lutador, era um destruidor.
Parece ya observando el párpado. Entonces, continúa el ataque por parte de este que es el Gerson, que no tiene nada de técnica. Es un tirabombas, un tirapiedras, carajo. América contra Rayados, domingo 29 de diciembre, 7:30. Derecha poderosa. ¡Ay, ay, 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 ay! Duro, duro, duro. Vuelve a cerrar el camino. Aplicando la de campana a campana y de esquina a esquina. Mientras tanto, vete media del cuerpo. Pero observen ahí. Esto es una auténtica piñata lo que está sucediendo. La izquierda. Escobar mostrou um coração incrível sobrevivendo até o 6º round, mas a essa altura seu corpo começou a ceder. Abajo, te escucho, Leo. Puede ser el fin. Izquierda, puede ser el momento. Otra vez mi Leo. No puedo creerlo cómo está gastando Gerson, mi ser. Ay, caramba, la que se acaba de comer. Una izquierda dura, una izquierda poderosa. Vuelve a atacar con una metralla. Vuelve a meter la derecha. Otra derecha. Tendría que entrar el referee. ¿A qué hora, referee? Ay, 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 cómo la sacó. Vitória por nocaute técnico. No 6º round, mais um oponente derrotado. E o mais importante, Nunes mostrou que podia vencer quando as coisas ficavam difíceis. Depois de um tempo, Nunes manteve-se discreto, lutando em pequenos eventos enquanto continuava sua sequência de nocautes. No entanto, o burburinho sobre Eduardo Nunes já era impossível de ignorar. Esse burburinho finalmente chegou até Eddie Hearn e a Matchroom Boxing assinou com Nunes um contrato promocional de longo prazo, com uma missão clara: lançá-lo na divisão dos superpenas e ver como ele destruía todos que cruzassem seu caminho. You can put him in any situation, any fight, any environment, and I know he's coming out on top. Like, he's the kind of guy that you could throw into a bar with 40 people and say, "Sugar, I'll see you in 5 minutes," and he'll come out, you know, like a western out of the bar and say, "Vamos!" O cenário estava pronto, Sugar estava prestes a enfrentar ex-campeões mundiais e contendores de elite. E sua primeira grande prova sob a bandeira da Matchroom viria depois de mostrar que estava preparado. 16 de fevereiro de 2024 foi quando tudo mudou. Nunes enfrentou o favorito local e ex-campeão mundial da FIB, Shavkat Rakhimov, em uma luta eliminatória pelo título dos pesos superpena da FIB. Nunes teve que viajar até o Tajiquistão para lutar diante de um público hostil que não queria outra coisa além de vê-lo perder. O que estava em jogo não poderia ser mais importante. Se vencesse, garantiria uma chance pelo título mundial. Se perdesse, o trem do hype descarrilaria completamente. Cardiff last year for Rakhimov, with the scope of dynamite power that he possesses. There's a good right hand catapulting off the strands. When I asked him yesterday, that he takes it with cold. When he has his man going like that, the fight. Rakhimov começou com força, pressionando com um volume e uma agressividade implacáveis, enquanto o público tajique rugia a cada combinação. E por um momento parecia que o herói local poderia dominar o mexicano. That landed from the former champion in his home city of Cardiff. Some of them he didn't fully commit to, but Rakhimov front the stare down between the two boxers at the conclusion of. Mas Nunes manteve a compostura, usou seu jab, trabalhou o corpo quando apareceram as aberturas, resistiu à tempestade. À medida que os rounds avançavam, Nunes enfrentou a tempestade e começou a ganhar impulso nos rounds intermediários, conectando golpes potentes no corpo e diretos capazes de nocautear seu oponente com o impacto. Champion, and he accurately picked a southpaw left which swift. Nunes looks to target him to the right side of his torso once more. Off to the body and a left hook to the chin is Nunes, and Rakhimov taking his foot off the gas for this portion of the round. This strike was a short shot over the top, then hard punches slung into the body from Nunes. Nos rounds do campeonato, Nunes tinha o controle total, conectando golpes ainda mais potentes e desgastando Rakhimov com combinações brutais. First half of the round, there was beautiful counterclockwise movement to the right of the southpaw former champion, but in the second half of the round, Nunes, his man with the lead left jab, slings in a hard right up with one another in search of their own offensive success. Rakhimov, referee Mark Nelson. And again, left hook right uppercut from Nunes before hook successes and counters from Rakhimov. This is back. Então chegou o 11º round e a tempestade finalmente estourou.
To the head, hooks, uppercuts, all crashing home at mid-range and short range. Two-shot salvo in response to the Fusilade hand. Right hand around the corner from Nunes as the two men continue to... Nunes encurralou Rakhimov nas cordas e desferiu uma chuva de golpes sem resposta, deixando Rakhimov incapaz de se defender, o que levou o árbitro a interromper a luta. For Eduardo Nunes, but my goodness, look at the energy that he's bringing to the proceedings as he's got Rakhimov pinned in his own corner. He's got to show the referee something, and Eduardo Nunes... O público ficou em silêncio. Eduardo Sugar Nunes acabara de silenciar uma nação inteira e havia garantido sua vaga na disputa pelo título mundial. Com um pé na porta do título mundial, Nunes estreou nos Estados Unidos em 31 de agosto de 2024 contra o 3 vezes desafiante ao título mundial Miguel Marriaga, no Dignity Health Sports Park em Carson, Califórnia. Marriaga já esteve entre os melhores, disputou o título mundial 3 vezes e sabia o que era o boxe de campeonato. O veterano de 37 anos foi com tudo, tentando mostrar que ainda estava à altura. Mas no segundo round, a diferença de nível ficou dolorosamente evidente. Sugar desmontou gradualmente o veterano, acertando combinações brutais e transformando a luta em uma surra unilateral. No quarto round, aquela combinação característica de gancho e golpe no corpo quase mandou Marriaga voando para fora do ringue. A punição continuou. O coração de Marriaga o manteve de pé, mas seu corpo não aguentou mais. Ao final do sexto round, o corner de Marriaga já tinha visto o suficiente e decidiu desistir. Outro ex-desafiante ao título mundial, destruído, o que elevava seu recorde para 28 vitórias e 28 nocautes. Nunes deixou clara sua intenção em sua estreia nos Estados Unidos e estava pronto para o grande palco. Eduardo Nunes contra Masanori Rikishi. Finalmente havia chegado o momento, uma oportunidade pelo título mundial vago dos superpenas da FIB. Mais uma vez, Nunes teve que viajar para o exterior, dessa vez ao Japão, para enfrentar o perigoso desafiante Masanori Rikishi diante de um público hostil no Yokohama Buntai. Rikishi não era um adversário qualquer, ele vinha de uma sequência de 5 vitórias por nocaute e contava com o apoio incondicional do público local. Ahora Masanori Rikishi, minuto deste primeiro asalto, cortar distâncias, pero aplicó mejor su boxeo, aplicó mejor sus condiciones. No necesita llevar toda la fuerza, Mariale, por parte de Rikishi. A estrela japonesa mostrou-se muito precisa nos primeiros momentos, boxeando com maestria, por trás de seu jab e usando a energia do público para controlar o ritmo. Mermando a estamina aí al peleador. Y ojo que no necesita Rikishi ir a la guerra. No, que era presión pura, pero quizás sin pensar bien en dónde pegar el golpe. Mano derecha por parte del campeón, ataca las zonas blandas. Le está... Sugar manteve-se paciente, cortando o ringue e mirando o corpo com golpes contundentes. Y paso hacia su derecha, Mariale. Esa etapa de frustración en el rival. No ser blanco. 48 para Rikishi. No meio da luta, Rikishi foi obrigado a participar de trocas de golpes que não desejava. E a pressão implacável de Nunes estava cobrando seu preço. Era presión pura, pero quizás sin pensar bien en dónde pegar el golpe. Os contragolpes pesados começaram a acertar e a diferença de potência se tornou inegável. Rikishi estava desmoronando diante de seus torcedores locais. Pero creo que Nunes sabe muy bien. Ponerle la humanidad también ahí de frente. Fuerte el 1-2 de Rikishi, que ahí respondió con mucha fiereza. Se lleva ahora en esta batalla y es que por más... No início do 10º round, Rikishi finalmente desabou.
Um potente direto de direita o fez cambalear, e a partir desse momento Nunes assumiu o controle total. Menos ángulo para lanzar el uppercut. Son todo 20. Cada golpe tinha potência suficiente para acabar com a luta, e cada troca de golpes terminava com Rikishi recuando. A estrela japonesa estava completamente destruída. Gancho de mano derecha Rikishi, también dejando el resto, Mariale, le quedan menos de 2 episodios. Un minuto con Rikishi, finalmente se detiene, no le quedaba de otra después de estar... Nunes fechou os últimos assaltos de forma dominante, sem deixar nenhuma dúvida nas pontuações. Bonde también con esa mano izquierda, upper de derecha por parte del japonés, y el Sugar ahí está, te vas o me voy. Ambos quieren la gloria, ambos quieren el campeonato. ¡Qué derecha por parte de Sugar, que casi... Quando a decisão foi anunciada, foi unânime. Eduardo Sugar Nunes era o novo campeão mundial dos superpenas da FIB. O sonho que ele perseguia desde criança, quando sofria intimidação em Los Mochis, finalmente se realizou. Eduardo Nunes contra Christopher Pitufo Diaz. Agora, como campeão mundial, Nunes voltou para sua casa em Los Mochis para defender seu título pela primeira vez contra o veterano porto-riquenho Christopher Pitufo Diaz, um boxeador calejado por 1000 batalhas. Era para ser uma celebração diante dos torcedores de sua cidade natal, mas Diaz tinha outros planos. Use the crowd against Nunes. Busy. Because, you don't want to throw just one jab, to throw combinations, take advantage. Final minute of round. O desafiante entrou agressivo, usando combinações precisas e movimentos inteligentes para cansar o campeão. Down to the body on the inside. There's that right hand to the body. Nunes starting to get to the real estate. 5. Excellent bounce back round for Diaz, but now Nunes ramping up the pressure. Some hard body shots. Nice combination. O porto-riquenho estava acertando golpes limpos, controlando o espaço e tornando essa luta competitiva de uma forma que poucos esperavam. Mas no quarto round, a luta esquentou de vez, os dois homens trocavam golpes fortes e o público mexicano foi à loucura. The same thing they told him after round for his career, even a lot to work with. No sétimo round, chegou o ponto de virada. Nunes calculou um contra-ataque perfeito e derrubou Diaz com um direto de direita brutal. Momentos depois, outra combinação devastadora mandou o desafiante de volta à lona. E o campeão estava se distanciando. Mas Diaz se recusou a desistir. Continuou pressionando durante os rounds do campeonato, obrigando Nunes a conquistar cada segundo de sua vitória. Quando soou o gongo final, não houve controvérsia nas papeletas de pontuação. Eduardo Sugar Nunes havia defendido com sucesso seu título de peso superpena da FIB, diante dos torcedores de sua cidade natal, em uma luta candidata à melhor do ano, selando outra noite inesquecível em sua já lendária carreira. De menino perseguido em Sinaloa à glória do campeonato em solo estrangeiro, Eduardo Sugar Nunes mostrou que é mais do que um poderoso devastador. Ele tem o coração, a habilidade e a mentalidade de campeão para dominar a divisão. Com uma luta de unificação contra o campeão da OMB, Emmanuel Navarrete, programada para o dia 28 de fevereiro de 2026, a pergunta não é se ele vai se tornar um campeão unificado. A pergunta se ele vai se tornar um campeão unificado será respondida naquela noite.